Boleirada, estamos online para mais uma entrevista em nosso canal. Temos conosco hoje uma pessoa que nasceu para brilhar no esporte. Sabem aqueles seres humanos que nascem com o dom para a prática esportiva? Então, hoje seremos agraciados com uma dessas pessoas. Estamos aqui hoje com Gisele Torri, a Gi, a qual teve a carreira no handebol e no futsal, conquistando inclusive o título de campeão brasileira no futsal feminino universitário pela Universidade Unesc. Hoje em dia, a Gi é árbitra, fazendo parte do quadro de árbitras da Federação Catarinense de Futebol de Salão, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão e da Federação Internacional de Futebol Associação, mais conhecida como FIFA. Para este bate-bola com a nossa convidada, tenho comigo hoje nesta mesa virtual Luciano Antunes e Lucas Bertan. Mas antes de iniciarmos, você que está nos assistindo, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito no nosso canal, te inscreve e ativa o sino de notificação. Passada então esta introdução, queria em nome dos boleiros da vida cumprimentar e agradecer a sua presença em nossa bancada virtual, Gi. Muito obrigado e é uma honra termos a sua companhia para a resenha de hoje. Muito obrigada, primeiramente gostaria de dizer um oi para todo mundo e agradecer o convite, de estar aqui falando um pouquinho sobre futsal, sobre arbitragem, sobre um pouquinho da minha vida. No fim a gente vai falar um pouquinho, Mas a gente conversar sobre o esporte, sobre o futsal, nesse caso que é mais específico, é sempre muito bom, Nesse momento de pandemia que a gente anda tão... no esporte está tão assim, não esquecido, mas o esporte amador principalmente, a gente está com muitas restrições, bem dizer, não estamos atuando, na questão do amador aqui, nem na questão internacional, quase a gente não está atuando, não teve nada no passado quase de competições internacionais, nacionais pouquíssimas, só tivemos a liga, então a gente sente muita falta dos colegas, das risadas, das resenhas, do pós-jogo, que isso faz muita falta e é muito bom estar aqui. Obrigada e vamos lá, vamos bater um papo aí. Legal. Então, Gi, de início assim, para o pessoal que está nos assistindo e que curte o canal e fica ligado nas nossas entrevistas, a gente sempre começa pelo princípio, pelo básico, Então eu gostaria que você falasse um pouco pra gente como começou a tua trajetória no esporte, até porque nós sabemos que por muito tempo, você atuou no handebol e no futsal universitário. Acho que no handebol, pra gente puxar um pouquinho e eu contextualizar, naquela época não tinha tanto preconceito, Mas no futsal, antigamente era um ambiente muito masculino, assim. A gente tem que tomar cuidado na hora de falar de preconceito, porque preconceito é crime, tá, rapaziada? Preconceito é crime. Então tudo que se fala de preconceito, principalmente numa entrevista, numa live, a gente tem que, tratar com um assunto sério. Então a minha pergunta, para começar assim, quando tu começou, como foi a tua trajetória no esporte e se nesse início tu teve um certo tipo de preconceito? Então, a minha família sempre foi muito ligada ao esporte, O meu pai foi árbitro de futsal, de futebol também. Meu pai também jogou, foi atleta, bons, Meu pai chegou a ser goleiro do juvenil do Avaí, A gente brinca com ele até hoje, que uma brincadeira, em casa, Pô, pai do Avaí, brincadeira, nada a ver, Eu já morei em Floripa, simpatizo também. Depois que a gente começa a apitar, a gente não tem muito time assim. Ó, eu falei que a minha cachorra ia latir. Não tem problema. E então eu sempre tive uma vida ligada ao esporte, Só um pouquinho. Milky! Sempre tive uma vida ligada assim ao esporte. Eu fui atleta de handebol por Fraiburgo, que é uma cidade bem pequenininha do meio oeste, bem conhecida pela maçã, uma produtora de maçã. E aí sempre joguei handebol por lá. O meu técnico era o Luiz Carlos, que inclusive hoje é o técnico de Criciúma,
né? Que até hoje ainda treino, é técnico do handebol de Criciúma. E aí, eu sempre fui ligada, minha vida sempre foi ligada ao esporte, assim, tanto de atleta. Eu também, o meu pai trabalhava no ginásio, a gente no fim ainda ficou um tempo morando no ginásio, porque nós cuidávamos do ginásio, cuidávamos do bar do ginásio, né? Não vai ser fácil a live. Milky, tem o cachorro da Bina que late e o meu que late. E aí, eu comecei a ir com o meu pai nos jogos, né? Meu pai organizava algumas competições também lá, né? Em Fraiburgo, que era muito famosa lá, a Olifrai, né? Enchia o ginásio, era bem legal. E aí, depois eu fiz faculdade de Educação Física, né? Passei para a UFSC em Floripa, fui embora, né? Joguei handebol para Floripa um tempo. E aí, na universidade, eu aprendi, assim, apesar do meu pai ser árbitro de futsal, eu não jogava, nunca joguei lá em Fraiburgo, né? Realmente, a gente... nem existia equipe feminina lá em Fraiburgo de futsal nessa época, nem existia. Na universidade que eu fui aí, que as meninas treinavam, e eu entrei de brincadeira, assim, porque tinha os jogos interfaces, né, do curso de Educação Física. Eu jogava handebol, todo mundo sabia, a gente jogava de tudo, na verdade, né? Jogava de tudo, né? Só que quando foi jogar futsal, ninguém queria jogar no gol. E aí eu disse, eu jogo no gol. Mas eu nem sou goleira de handebol, eu era ponta direita, né? Mas aí ninguém queria jogar no gol, eu disse, então eu vou. E aí fui, comecei a brincar, e depois fui jogar pelo time da universidade. Daí joguei o primeiro universitário catarinense. Quem não fomos campeãs, né? Porque quem foi campeão foi a Unesc, que na época era uma equipe, né, soberana no estado. E aí, na época, o Mazinho me convocou para jogar os Jogos Universitários Brasileiros. Nesse ano, vou ter que tirá-lo daqui. Nesse ano a gente foi vice-campeã, né? E posteriormente, em 2003, nós fomos campeãs brasileiras jogando em Curitiba. Eu fiz o curso de futsal daí em 99. Foi em 1999 que tinha um curso na UFSC. Até na época eu tinha sido convidada para fazer o curso, eu já apitava assim, jogos de colégio para sobreviver, né? De ganhar uma graninha, apitava jogo, ia no moleque também, sabe? Sim. Universitário faz de tudo, né? E surgiu o curso do campo também, no futebol de campo. Só que na época uma mulher não podia fazer o curso direto para ser árbitra. Ela tinha que fazer o curso primeiro para ser assistente e depois, com o tempo, você passaria a trabalhar como árbitra, né? E eu não quis fazer o curso nessa época porque eu não gostava de trabalhar de assistente, eu achava muito chato, eu achava ruim, assim, não gostava. Eu ia no moleque, a gente apitava, assim, mas eu não gostava de trabalhar na assistência, eu gostava de apitar. Então, aí eu não quis fazer o curso do campo, porque o curso do campo era para ter assistente no primeiro momento. E aí eu fui fazer o de futsal. Fiz o de futsal, aí, né, aquela coisa, faz o curso, faz prova e tal. Quem ministrou o curso foram 2 árbitros da federação, né? Um deles é o Everaldo, que hoje é nosso diretor de árbitros do estado. E passei, e aí em 2000 comecei a apitar pela federação. E eu fui levando, eu apitava pela federação, ainda jogava handebol pro Floripa e depois ainda continuei jogando futsal pela Unesc. Joguei estadual, joguei, né, mais um universitário. Quando foi em 2003 que eu recebi o convite para ir para a Confederação Brasileira de Futsal, quando se abriu o quadro feminino, né, da Confederação. E aí o meu presidente, na época era o senhor Hans Werner, disse, olha, agora você tem que escolher, ou você joga ou você apita, né? Ainda brincou, nunca me esqueci, seu cavalo tá passando encilhado, ou você monta nele ou você... E aí eu joguei o último universitário, que foi ali no início foi em junho, né? Que o universitário brasileiro sempre é, né, no período de férias das universidades. E aí daí parei, falei, não, vou jogar meu último campeonato e parei. Então 2003 foi meu último campeonato. A gente ainda foi agraciado, fomos campeãs, né? Ganhamos do Rio de Janeiro na prorrogação. E encerrei minha carreira de jogadora de futsal. E aí fiquei só apitando. Em 2004 ainda joguei um pouco de handebol, joguei o JASC por Floripa ainda.
mas daí depois parei e dali então só optei, só fui, né, só trabalhei. No início, quando eu entrei na federação, você perguntou um pouco de preconceito, não existia uma mulher apitando, que na verdade já tinha até parado, assim, ela apitou um tempo, acho que ela era policial, daí acho que não optou por investir mais na área dela, e aí eu só existia eu de árbitra, né? Então, assim, quando na época o futsal era muito forte, assim, lá em Floripa, no 12, nos clubes principalmente, né? Era muito forte. Foi bem difícil o início, né? As pessoas tomam aquele choque inicial, nunca existiu uma mulher ali, depois vem, então... Mas depois, com o tempo, você vai conquistando a confiança, né, de todo mundo. Não que não exista, ainda existe muito preconceito, mas, né, ele muda às vezes, né? Ele transita, o preconceito transita ali de várias formas. Mas mais ou menos é isso, resumidamente, sim, um pouquinho né, hoje da minha vida. A gente chegou até a conversar um pouquinho antes, né, que teve um jogo que eu participei, joguei contra o futsal feminino ali da Unesc. Eu não sei se tu tava na época, não me recordo, porque eu acho que eu te conheci como árbitra ali pela Unesc, né? Te conheci ali. Ou se tu tava jogando nesse jogo histórico que até hoje eu sou zoado pelo Lucas Bertan, que tá aqui, que eu comentei, né, que eu levei um drible da Cida, um abraço pra Cida, ela me deu um elástico por baixo das pernas e até hoje eu tô sendo, como é que é, o preconceito reverso, e, olha, o que eles me tiraram do sério dessa rapaziada só na resenha, mas legal. Tu lembra se tu tava jogando no gol nesse, tu lembra de mim só da Unesc ali, do Intercursos e tal, ou... Eu acho que eu não tava, não. Eu lembro de ti só da Unesc mesmo, Intercursos e tal. Que ano foi, tu lembra? Ixi, perguntou data pra mim, Acho que foi 2003 ou 2002, acho que foi 2003. Eu acho que ela não lembra, Matheus, porque o jogo foi tão fácil que ela nem fez nada. Acho que ela só ficou tomando um cafezinho no Sacanagem. Então, sacanagem. o Bertan que tá aqui, ele... Não sei, tu chegou a assistir... Tu tava jogando, Bertan, esse jogo? Não joguei. É porque assim, ele não esquece de nada. Então ele leva pra vida inteira. Sempre que tem uma resenha com os amigos, ele fala desse lance. E hoje, imagina se ele não ia, né, botar no roteiro. Memorável. Sempre bom, né? A gente pegar no pé dos amigos. Pega no meu pé também, né? Imagina. Orandi, obrigado por estar aqui, é um prazer estar aqui. E antes de começar, eu te falar um negócio engraçado. Cada vez que eu outra cachorrinha lá, tem a minha que late aqui também. Ai, danada, né? Eu tô aqui só de olhar, acho que eu vou pegar ela no colo, que deixa que ela se acalma mais. Ela tá longe de mim, a danada, ela sentou lá no ponto da cama. Mas hoje, uma dúvida que eu tenho aqui, uma curiosidade que eu tenho com relação a árbitros profissionais, não só profissionais, mas também jogadores. Tu jogasse handebol há muito tempo, futsal, e também tu apita faz mais de 20 anos. Como atleta e como árbitra, quais foram os ambientes mais hostis que tu chegou assim, opa, hoje vai ser pedrada, o negócio vai ser complicado, não posso ter erro, não posso ter que tomar cuidado para não sobrar para mim aqui hoje. Teve algum dia que tu pensou duas vezes antes de dar uma falta aqui, fazer uma jogada ali, como é que foi? Olha, eu tive um episódio uma vez agora eu não vou lembrar o nome do ginásio, porque eu para datas também não sou muito boa, para ginásio os nomes é pior. Mas eu apitei, inclusive era um campeonato beneficente, era um campeonato beneficente lá em Floripa, e a gente estava apitando uns jogos de uma criançada lá, e de repente começou o ginásio a chegar tinha gente com arma, então esse era um bairro assim meio, né, a gente, e a arbitragem você sabe, você vai errar, você vai acertar, claro, graças a Deus, você acertar muito mais, você vai errar uma hora ou outra, né, você vai apitar coisas que na sua concepção estão corretas, na concepção de uma torcida está correta e da outra não. Então, nesse momento, a gente ficou meio assim, né? Pensando, pode ir. E teve uma outra situação que eu passei com o Mangili, não sei se vocês lembram do Luiz Carlos Mangili, que estava pela LAC, que foi ali em Cideira, uma final de um campeonato,
Eu não me lembro se era um empresarial deles ali. E aí, na verdade, a encrenca não foi conosco, não foi com a arbitragem, graças a Deus, porque acho que se tivesse sido, talvez, né, não sei o que poderia ter acontecido. Mas quando acabou o jogo da final, um dos jogadores, que foi o que ganhou, saiu da quadra e foi tirar sarro de um outro cara lá, que acho que era parente, era meio família, assim, o negócio. E esse cara se queimou pelo irmão dele que estava jogando, que tinha perdido, acho. E ele saiu, era um conhecido deles lá, e ele saiu e ele voltou com uma arma para o ginásio e atirou. E assim, para cima, né? E aí foi uma confusão, porque daí eu e o Mangini, a gente foi pro canto, assim, só que assim, ó, foi bem tenso, assim. Na hora da briga, tu não sabe quem que tá brigando, que eu corro, né, na verdade. Eu já aconteci pra correr. Perna pra quem te quero, eu me mando. Mas a gente foi para um canto lá e assim, ó, foi tenso, assim, a mulher entrou na briga, porque daí era família misturada, sabe? E aquele cara com aquela arma correndo para dentro da quadra, daí o pessoal corria dele. E teve uma mulher que eu não sei se era, eu acho que não sei se era esposa de um dos caras, que, nossa, eles bateram nela, assim, sabe? Depois aí teve gente que separa e tal. E até hoje a gente brinca, eu e o Mangini, que a sorte é que o problema não tinha sido conosco, né, naquele dia, porque senão a gente poderia ter se enroscado ali. Mas é claro que tu vai adaptar um jogo, assim, nós passamos um outro aperto também uma vez em Maruí, né, que a torcida lá é bem fanática, né, a gente acabou o jogo da final e alguém apagou todas as luzes do ginásio, né, o meu companheiro, infelizmente, do jogo tomou a gente brinca, né, até hoje, que tomou um pedala Robinho, né, e depois deu o pessoal que segura, o pessoal que, né. E a gente achou que naquele momento, quando apagaram-se todas as luzes, que poderia ter sido pior, assim. Mas sorte que tinha gente também que segura um pouco da torcida, né? Porque até então eles fazem revista, né, na torcida, que eu acho que até na outra live que eu assisti de vocês, o ginásio lá enche mesmo, estocado, tem torcidas organizadas, né, com batuque e tudo, é bem legal, assim, o clima, né, da competição, realmente eles prestigiam, sabe? É bem legal. Mas realmente é cheio de gente, né? Não tem segurança porque a gradezinha é pequena, é rede, então quem quiser invadir a quadra vai invadir, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Só a gente teve um pouco de dificuldade para sair da quadra, porque também o acesso ali, tu passa pro lado da torcida, então, mas aí, com o tempo, espera aqui, espera lá, você passa. Teve uma final do estadual que eu fiz com Jaraguá e Joinville, né? Na época era Malve, né? Que também foi dentro de Joinville, no ginásio João Rodrigues, lá, que era o pequenininho, né? Uma quadrinha de 30 metros, que a torcida de Joinville também fez muita pressão e tal, mas aí, como é estadual, tem segurança, tem policiamento, então... Mas a gente também tem aquela tensão toda, né? Mas acho que é isso, assim, de perrengue, assim, que a gente... Da Malve aí ou não? Oi? Era na época do Manuel Tobias, da Malve ainda ou não? Não, era já na época do Falcão. Já na época do Falcão. Nessa época do Manuel Tobias contra mim, a gente fazia bastante rivalidade no Colombo-Santos. Tinha muita rivalidade, né? Anjo e a Malve, né? Na época do Anel mesmo. Hoje, eu lembro de outra situação, quando tu expulsou o Luciano no intercurso. Ele ficou brabo. Eu sei. Ficou brabo, levou um amarelinho, ficou brabo. Ô, situação constrangedora. Nunca me expulsou, rapaz. Rapaz, tive todas as expulsões da carreira. Não, tô brincando. Uma posição aí. Não lembro. Mas tem gente que, às vezes, tu sabe que às vezes eu encontro algumas pessoas no ginásio, na rua, e a pessoa, na verdade, olha pra mim e diz oi, eu digo oi, e às vezes eu olho e fico pensando, e agora? Será que esse aí eu expulsei? Ele tá sendo irônico comigo? Ou não, esse aí... Então é difícil, assim, de lembrar de tudo, né? Mas acho que o Luciano eu nunca expulsei, não, né, Luciano? Bonzinho, bom atleta. Hoje, mas eu já vi ele bravo, hein? Uma vez ainda, por causa do intercurso, né? Foi do intercurso. Sim. Ele foi expulso, não por mim. Mas ele tava bravo. Ele é bravo, eu falei em várias lives. Essa vez aí eu liguei pra ti, até foi em razão que havia uma confusão de um atleta nosso,
que era um... Eu esqueci o nome dele agora, ele jogava até no veterano. E ele teve uma confusão lá com o Rafael, acho que era Rafael que estava, não sei. Eu não lembro o árbitro qual era. Sei que teve uma confusão com ele, eu liguei para desculpar, porque ele buscou confusão com o árbitro. Mas eu não sou santo também, claro, né? Discussão um do outro acontece, não tem como. Faz parte do jogo. Hoje, aproveitando aí, agradecer, né, por aceitar o convite, estar conosco aqui nessa noite aí. Muito bacana, né? Essa tua carreira, essa tua trajetória de atleta, de árbitra, né? Tem uma situação assim, né? Esse início de árbitra, assim, como é que foi esse teu início de arbitragem? Foi direto para o quadro de árbitros da Federação Catarinense, tu começou no Amador, hoje eu sei que tu faz parte do... Desculpa que entrou a Manuela ali, Manuela Sampaio entrou ali. Vira a câmera, Bertém. Como é que foi essa tua transição, na verdade, na arbitragem, no que se refere à arbitragem, da questão do amador para o profissional? E eu vi uma pergunta aqui, que eu acho que de uma certa forma meio que tu respondeu pela questão irônica ali do Bertan brincando, né? Qual que é mais difícil de apitar? A questão do amador ou profissional, né? Entendo, aí tu já meio que disse que talvez seja um amador, né? Que o amador é meio, enfim, não tem tantos regulamentos, os formalismos, é no povão. O que tu pode dizer para nós dessa transição, né? Hoje tu é da Federação Brasileira, né? Eu sou da Confederação Brasileira, da Federação Catarinense, nesse caso, né, e da Federação Internacional, que é a FIFA, né? Faz parte da Comebol, que é o que regulariza, né, o que regulamenta o futsal aqui da América do Sul, né? Inclusive, a Comebol está fazendo um excelente trabalho com a arbitragem, pelo menos, né? Acredito que no campo também, não tenho muito convívio com o campo, mas, assim... A Comebol, há uns anos, aí, começou um excelente trabalho de treino, assim, de trabalho mesmo com a arbitragem, com a sua arbitragem, tanto feminina quanto masculina. Assim, já fazem anos que a gente vem, tu vai para uma competição, você... Todo dia tem reunião, tem análise de vídeos, eles mostram os pontos que você errou, tem teste físico, tem teste teórico, eles analisam muitos lances, assim, ó, aqui não foi mão por isso e aquilo, aqui foi mão por isso e aquilo, sabe? Para padronizar, assim, eu ouso dizer que nas primeiras vezes que eu fui para um campeonato internacional da Comebol, que a gente olhava para aqueles árbitros de países que têm menos prática do futsal, e você dizia, nossa, né, como estão um pouco abaixo, assim, né? E hoje, você não tem noção de como essas pessoas melhoraram, assim, sabe? Como melhorou com essa padronização, com esses estudos e com esses cursos que a Comebol vem fazendo com todos os seus árbitros, né? E quando eu comecei, eu segurar minha cachorra aqui, eu vou pegar ela lá já no colo e ela para. Quando eu comecei a apitar, geralmente, assim, a gente começa mais na categoria de base, né? Imagina, no ano de 2000 eu comecei, né, a apitar, já faz tempo já. Os cabelos brancos não nos escondem. Agora estamos meio pintados, tá? Agora não, mas eu comecei em 2000, então você começa mais na categoria de base. Não existia muito feminino na época, né? Era pouco, assim, que era da federação. Base feminina mesmo nem existia. Isso vem de agora, assim, né? Que o feminino foi ganhando espaço, ganhando corpo. Mas então eu comecei a trabalhar na categoria de base, até o juvenil, nos primeiros anos. Aí, a partir de 2003, 2004, ali, você começa a trabalhar no adulto também, eles começam a colocar para ver se, né, se vai, se não vai, como é que é a aceitação, porque era muito difícil, assim, a figura da mulher num jogo masculino, adulto, né? Ainda hoje eu ouso dizer que muita gente não gosta de mulheres apitando, mas, né, eu acredito que de nada diminui o nosso trabalho, assim. Tem gente já também que gosta de mulheres apitando, porque, assim, geralmente, eu, para mim, vou falar por mim também, né, e por muitas colegas minhas aí, não interessa se eu tô apitando no jogo aqui do amador,
ou se eu estou apitando um jogo lá, Brasil e alguém, entendeu? Eu vou correr dessa maneira, eu vou me deslocar da mesma maneira, se eu estou apitando uma final, se eu estou apitando um jogo da primeira fase, porque assim, você hoje, o que a gente tem que fazer para tentar errar o menos possível dentro da arbitragem é estar bem posicionado, né? Estar bem posicionado e estar compenetrado no jogo, né? Saber levar o jogo, né? Saber de acordo com as regras, mas saber levar o jogo e estar dentro do jogo. Porque muitas vezes, pode acontecer erros que a gente chama assim, foi um erro, nossa, isso não pode acontecer, porque às vezes pode acontecer de não ter uma distração no jogo, ou você não está bem posicionado, não correu para a linha de fundo, numa bola que pode ter entrado ou não ter entrado. Então, isso vai fazer uma diferença enorme, gigantesca. E eu vejo muita gente que às vezes vai apita um jogo da final de uma maneira e apita um jogo da primeira fase de uma maneira. Apita um jogo que vale, vamos dizer, uma vaga para o brasileiro de uma maneira e apita um jogo aqui da LAC, aqui da DESC, de outra maneira. Não corre, desloca devagar, né? Às vezes fica conversando com alguém. Então, isso faz diferença, assim. E eu vejo que talvez as mulheres, por terem que mostrar e provar a cada jogo que são capazes, talvez se dedicam mais nesse sentido, assim, seja qual o jogo for, né? E aí eu comecei a apitar em 2004, ali que eu entrei na confederação, eles começam, às vezes, né, a tentar dar uma chance ou outra, e em 2000, os anos que eu tive mais oportunidade, que eu comecei a ter oportunidade no adulto, foi ali próximo de 2005, 2006. Que aí a gente começou a apitar, assim, eu já apitava, claro, na Liga de Floripa, né, no amador lá, né, jogos tanto dentro da universidade, quanto jogos da Liga, da região, ali, tinha um campeonato muito forte em Bituba, né, ali na região, que é sempre a Liga de Floripa que pegava. Então, aí, depois comecei a apitar estadual. Em 2007, quando eu fui para a FIFA, que eu apitei o primeiro jogo da Liga Nacional Masculina, que foi lá em Xanxerê. Ai, meu Deus, foi lá pro oeste, agora até me fugiu, olha, vê. O primeiro jogo, tem até a bola do jogo ainda, que eu apitei com o Jean, que é outro árbitro FIFA aqui de Santa Catarina, né? Foi o jogo com a Malve na época. E aí, depois disso, eu comecei a ter mais oportunidades no masculino, assim, no adulto. Inclusive, apitei esse jogo da Liga. Eu fui para um sul-americano que é Copa Norte, que eles falavam Copa Norte masculina lá. Foi nesse ano. E aí, a partir daí, eu comecei a ter mais oportunidades, assim, no adulto masculino, né? Eu cheguei a ir apitar a final de estadual, né? Apitei depois, né? Muitos anos depois, né? Apitei uma semifinal de Liga Nacional. Apesar de que ainda a gente tem, assim, menos escalas, menos jogos, menos, né? Ainda apita bem menos que às vezes que os árbitros confederados, assim, por eu ser internacional. Não que eu acho que eu teria que apitar para ser FIFA, que apitar porque eu sou competente ou não, né? Se eles me considerarem apta para apitar ou não. Não porque eu carrego um escudo ou não. Mas, né, a gente faz o trabalho para ter a recompensa. Mas é isso, assim, era essa a pergunta? E tinha mais uma, né? A outra não, agora me permita um pitaco aí, já que o Matheus quis brincar comigo, né? Eu lembrei, quando eu cheguei na Unesc em 98, né? 98, foi em 99, no ano seguinte. Eu joguei um intercurso pelo time do adulto ali, né? Da Unesp, quase veterano, eu era o único novinho. E eu fui expulso na primeira partida, mas quem me expulsou foi a Silvinha. Tu lembra da Silvinha Narizinho? Silvinha Narizinho, aham. Outra história interessante é que quando eu cheguei na Unesc, daí eu joguei também, teve intercursos naquela ocasião, né? De futsal, mas era estilo torneio. E na ocasião tava o Carrinho por ali, uma galera por ali, e eles meio que estavam de olheiro para montar o time para os jogos universitários. Daí eu fui no universitário. E quem me chamou daí para jogar para as meninas, estava faltando um, para jogar para o time das meninas contra o Carrinho, contra o Mazinho. Eu joguei com as meninas. Eu joguei com elas, eu, Cida, Fernanda, aí eu lembro, não sei, não da tua goleira, né? Acho que é 99 ou 2000.
Então eu joguei junto, eu que completei a minha time. Ó. E foi a Cida que me chamou. Aí, a Cida me viu, não, chama aquele lá, não me conhecia, né? Aquele menino lá que tá jogando lá pela computação, era aluno da computação. Chamei ele com a gente ali para completar o time. Dali foi que começou, que, na verdade eu já jogava futsal, né? Mas dali que foi agora no futsal da Unesc. Por isso que ela chamou, né? Não te conhecia? Isso. Acabou, na verdade. Tu sabe que eu tenho uma história, várias histórias interessantes. Uma do Intercursos é que nos primeiros anos, quando eu vim... Depois eu morei em Floripa por quase 10 anos. E depois eu já tinha, assim, não que o meu nome construído, mas muita gente já me conhecia na região, né? A Gi, que apitava, eu ia apitar em Bituba, o pessoal me conhecia, eu ia apitar na região lá de Floripa, todo mundo já me conhecia. Quando você troca de cidade, que você vai apitar o amador, você chega e entra de paraquedas e cai assim, meu Deus, né? E agora? Ninguém me conhece, começa toda aquela testagem que o jogador faz, que a torcida faz, que o técnico também faz. Então você tem que passar por todo esse processo de novo, conquistar, vamos dizer, a confiança, né? E de todo mundo te conhecer. E passar a ver como você age, como você atua. Eu tenho duas passagens bem interessantes aqui. Foi uma, quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu estava vindo embora e tal, e aí eles me convidaram para apitar um campeonato que na época, que tinha ainda até hoje, em Morro da Fumaça, que era o Jovem Fumacense lá, Força Jovem Fumacense, acho que era o nome. E eu fui, né? Fui apitar e tal. E aí foi assim, ó, um show de vermelho e amarelo. Foi, sabe aquele jogo que parece que acontece de tudo? Tudo, sabe? Eram 2 jogos. E aí eu morava com a Bini e com a Cida na época, e eu cheguei em casa e falei assim, e elas, e aí, como é que foi? Assim, olha, acho que nunca mais vai me chamar pra ir, tá? Acho que foi a primeira vez e a última, porque olha, deu tanto amarelo, deu tanto vermelho e tal. Mas aí depois quem me chamou na época era o Zé, não sei se vocês lembram dele, o Zé Carlos, e ele depois, no outro dia, me ligou me elogiando. Não, os caras gostaram, não sei o quê, porque não sei o quê. E eu fiquei assim, ó, nossa, então... Mas eu achei que eles tinham odiado, porque, né, é que assim, você... E quando o Luciano me perguntou assim, o que era mais fácil apitar, o amador ou o profissional? Acho que a importância do jogo e a dedicação que a gente tem que ter é a mesma, mas eu considero apitar o amador talvez um pouco mais difícil, porque eles não sabem totalmente a regra, né? Geralmente não tem segurança, policiamento, aquela coisa, então é um jogo mais truncado, porque geralmente é um jogo em quadra pequena, né? Hoje o profissional, um jogo internacional não pode ser realizado numa quadra pequena, tem que ser uma quadra no mínimo, né? Depende do regulamento da competição, mas geralmente 36, 38 metros no mínimo de comprimento da quadra. E o nosso amador aqui, a gente joga em quadra até de 28 metros. Então, o contato é mais muito, rápido, né? Um jogo mais rápido e é mais bruto, porque geralmente o cara que joga campo é o cara que joga salão. Sim. E no campo o carrinho é interpretado de uma maneira, no salão é de outra, né? Mas voltando à passagem interessante, no Intercursos, foi o primeiro ano que eu fui apitada, e as meninas me chamaram para apitar Intercursos lá. E eu fui apitar não era nem final, nada, era uma fase, na época era sempre final de semana, né, que eles faziam, geralmente sábado, né, o Intercurso. E aí eu apitei um jogo, inclusive hoje esse jogador até é meu amigo, ele não mora mais aqui, jogou inclusive no Cideira. E aí acabou o jogo, ele veio e falou assim pra mim, por isso que tu tá apitando a Intercursos. Que ele quis dizer que eu tava apitando Intercursos. Eu já era internacional na época, né? E ele até me conhecia, mas ele quis dizer que eu tava apitando Intercursos, que eu tinha errado, sei lá, que tinha prejudicado, e que eu tava apitando Intercursos porque não tinha, sei lá, ninguém mais me chamava pra apitar de certo em outros campeonatos. E aí depois passaram-se aí, acho que no final do campeonato, ele veio e me pediu desculpas, disse, nada a ver e tal. Mas porque a gente sabe que, assim, eu apito o Intercurso com a mesma seriedade que eu vou apitar um jogo da Seleção Brasileira, que eu vou apitar um jogo da FIFA, que eu vou apitar um jogo, né, do estadual da Liga. Mas é claro que às vezes a pessoa, ela mesma está menosprezando o campeonato que ela está jogando, né? Porque se eu estou apitando o Intercurso, ele também está jogando, né? Enfim, mas hoje até eu sigo ele no Instagram, eu curto as coisas dele, ele se formou na Unesc, né? E super gente boa, mas
A gente passa por várias situações aí que Legal. hoje a gente ri, né? No dia, claro, foi tenso, né? Ele me xingou e falou aquela coisa arada e... Não, Mas eu sou a prova viva que tu apita com seriedade o intercurso. E bem Matheus, deixa eu sério. fazer uma pergunta pra Gi ali, rapidinho. A quadra da Unesp, ela se especifica no critério da FIFA, ali, o mínimo ideal ou não? A metragem da quadra, sim. O que hoje pegaria na Unesp, que a gente teria que ver a questão da arquibancada, né? Porque dependendo do jogo internacional, eles precisam da marcação dos assentos na arquibancada. Se for liberado, não tem problema. Mas a metragem da quadra, sim. Outro problema é que ali que não temos muito recuo, né? Não tem, por exemplo, a quadra da Unesp hoje não tem como fazer a área, a zona onde o técnico fica em pé dando instruções, ali completa, Sim. porque ela não tem espaço, não tem recuo, e aí precisa de também recuo para câmera e tal. Mas a metragem da quadra, sim, a quadra da Unesp é uma quadra grande, né? Uma quadra boa, assim. A metragem da quadra, assim, o que precisaria, né? Talvez na época que foi construída não se atentaram muito a isso, né? Quanto aos espaços de recuo, né? Quanto à questão do espaço ali. Pode ver que hoje todas as arenas que são feitas, por exemplo, a Arena de Tubarão, tem um recuo enorme, né? Tanto ali, principalmente na área onde fica os bancos de reserva, onde ficam os bancos de reservas, e enfim, geralmente fica a equipe de jornalismo, a equipe de repórteres e tal, né? Então, mas a quadra é boa, a metragem dela se encaixa assim. Hoje, questão de curiosidade, assim, tá? Vou fazer 3 perguntas, assim, pra matar minha curiosidade. A primeira, eu sei que a primeira é mais séria, né? Mas eu sei que a CBF, ela aumentou o limite de idades para árbitros, né, exercerem a profissão. Se eu não me engano era 45, agora é 50. No futsal existe um limite de idade também para os árbitros, porque o futsal é muito mais rápido, às vezes o raciocínio tem que ser muito melhor. Então, e a FIFA fala alguma coisa sobre isso? Como é que é? Então, a FIFA também era 45 anos o árbitro internacional, né? 45 anos você tinha que sair da FIFA. Hoje a FIFA tirou, na verdade no futsal tirou essa questão do 45 anos. Porque muita gente considera que o árbitro ainda está no ápice, né? Fisicamente, inclusive alguns, né? Mas hoje os testes físicos também são mais acirrados, assim, né? Entendi. Antigamente o teste era mais fácil, né? E hoje, por exemplo, nós temos um árbitro que inclusive está na pré-lista do Mundial, o Jean, que é nosso árbitro aqui, que já completou 45, vai fazer 46 esse ano, então ainda está. Mas é um cara super, né, super bem treinado, fisicamente muito bem, né? Ele, como o Mundial não teve ano passado, ele continuou na lista e não saiu da FIFA. Mas existe, assim, né? A gente ainda fica com aquele 45 na cabeça, mas não existe mais a questão, 45 sai da FIFA. Certo. Só que também tem assim, né? Depende, eles avaliam, né? Se o árbitro ainda está em condição boa física, se não, né? Ainda pode permanecer. E, assim, importante a gente até falar do teste, porque, assim, hoje, por exemplo, no teste FIFA, você tem o tempo masculino e o tempo feminino. Então, por exemplo, eu todo ano faço o teste físico, né? Eu tenho que passar no tempo feminino. Mas para eu ir para uma competição masculina, eu tenho que fazer o índice masculino. Entendeu? Entendi. Então, interessante. Quem vai para o Mundial, inclusive, quem vai para um campeonato sul-americano masculino, tem que fazer o teste masculino, o índice masculino. Vou para o Mundial, eu tenho que fazer o índice... Geralmente o do Mundial é acima do masculino, entendeu? Entendi. Se o masculino é um nível, para o Mundial ainda é um nível acima. Então tem que se manter treinando, né? É claro que, por exemplo, a idade já não ajuda às vezes, né? Ou atrapalha, vamos dizer assim, né? Geralmente o árbitro tem um outro trabalho, né? Não tem todo um tempo para se dedicar, né? Quem tem mais facilidade e flexibilidade dos horários fica mais tranquilo com relação a isso. Tá certo. E outra curiosidade, por que vocês não gostam de ser chamados de juízes? Árbitro é até difícil, eu troco na hora de falar árbitro. Por quê? Porque eu já ouvi falar, não, eu não sou juiz, eu sou árbitro. Por quê?
Acho que é só pra incomodar, porque é que a gente brinca, né? Dizendo, eu sou juiz. Juiz é árbitro, juiz é de direito, né? Internamente, eu vou até falar, né? A gente brinca dizendo que juiz, né? Esse é juiz mesmo, né? Agora o árbitro já. Tá certo. Entendeu, né? O juiz é o mais assim, né? Brincadeira, né? Mas igual todo jogador também tem, né? Sim. Mas eu não acho que é porque a gente brinca assim pra pegar no pé, né? Porque árbitro, a gente brinca, juiz é de direito, só porque às vezes. E árbitro talvez seja assim, né? Ainda mais respeito, mas eu não ligo muito, mas às vezes durante o jogo a gente fala pra brincar. Tá, e eu vou falar outra curiosidade minha. Os árbitros. Juiz, árbitros, né? Eles têm... No nosso meio a gente não fala juiz, tá? Só árbitro. Tá. Só quando a gente... Eles têm um salário fixo. Por exemplo, tu é árbitro da FIFA. Tu tem um salário fixo ou é por partida que tu vai apitar? Não temos um salário fixo. Na verdade, a gente ganha ou por partida ou pela rodada, que às vezes inclui, por exemplo, federação inclui muito, às vezes rodada de base inclui a sexta e o sábado de manhã e de tarde. Então, é a rodada do final de semana, ou então a competição, que Entendi. Você geralmente ganha por diária, mas não temos um salário fixo. Diferente, por exemplo, de países como Argentina, Uruguai, Chile, que eles têm um valor da FIFA, ou da Conmebol, ou do próprio país deles, né? Por exemplo, a Argentina, da AFA, né? Que é hoje uma das federações muito, muito, muito bem organizadas com relação à arbitragem, sabe? Talvez porque a Argentina, claro, é um país menor, né? O Brasil é um país tão grande, por exemplo, assim, eu não tenho como treinar com a minha colega internacional, eu não tenho como treinar com o Jean, que mora em Lages, né? Mas na Argentina eles têm um centro de treinamento, né? Então eles treinam juntos os árbitros, tanto do campo, quanto de areia, quanto de futsal. Então eles interagem. Então a arbitragem da Argentina hoje, e eles ganham um soldo por mês, que eles chamam, né? Que é vamos dizer, um salário, né? Eles ganham lá, eu não sei quanto, sei lá, vão chutar $500, não sei quanto que é. Mas eles têm que treinar, eles têm que, como se a gente, né, preenche, bate cartão, eles têm que ir lá treinar, e eles têm reuniões, é como se fosse uma escola de arbitragem, assim, mas é bem interessante. Hoje no Brasil não temos isso, não temos salário, se eu apito, eu ganho, se eu não apito, eu não ganho, né? E geralmente a gente ganha por competição. E claro, quando tu vai para uma liga nacional, você não tem despesas de deslocamento, eles pagam, ressarcem, né? E você recebe pelo jogo. Quando vai para uma competição internacional, eles pagam também passagem aérea, tudo, tem alimentação, tudo, e eles pagam geralmente pelos dias que você fica na competição. Mas não... Por isso que eu digo, hoje todos os árbitros, a maioria, tem um outro trabalho. Ou, vamos dizer, um primeiro trabalho para depois... ter a arbitragem, né? Porque não teria como, ainda mais, por exemplo, agora nessa época de pandemia, é bem complicado. Nós temos e fizemos correntes ajudando, porque muitos árbitros não têm trabalho e viviam da arbitragem. Porque tem muito jogo, né? E tem gente que apita campo, que apita salão, que apita areia, todos os campeonatos. E tem muita gente que vivia do apito. Então, por isso que foi a minha curiosidade, assim, até por isso que outros árbitros procuram outros empregos também, tem mais de um tal, porque Sim. não tem um plano salário, assim, das federações, enfim. Não, entendi, bacana. Hoje, tô com uma dúvida aqui, vou fazer 2 perguntas numa só. A primeira, tu apitou a Copa do Mundo de 2015, na Guatemala, futsal feminino, e tu também apitou a final da Libertadores também, né, feminina. A gente, quando tem uma profissão, que segue uma profissão, a gente tem um foco, um objetivo, eu vou realizar a minha profissão se eu conseguir chegar em tal patamar. Qual das duas tu considera mais importante na tua carreira? Ter apitado a Copa do Mundo ou ter apitado uma final de um torneio continental? E a outra... Responde isso aí, depois eu pergunto outra. Então, assim, eu ter ido para a Copa do Mundo, que foi em 2008, que eu fui como árbitra reserva, para mim foi, assim, um grande, assim, uma realização muito grande. Infelizmente, eu não consegui atuar porque eu fui de suplente e, apesar de eu ter passado no teste físico, todos os outros também passaram, né, que, coitados, também ninguém se machucou para eu entrar, né, não era esse meu desejo, né.
mas por ter sido convocada, pela primeira vez uma mulher ter sido convocada para um Mundial, eu fui muito bem recebida por todos, né? O Mundial foi no Rio de Janeiro, eu fiquei durante a primeira fase toda, depois quando a primeira leva de árbitros foi dispensada, eu também vim para casa, né? Mas foi, assim, uma experiência muito, muito legal, mas ter apitado essa outra final que você falou foi uma realização muito, foi assim, porque você tá ativo, né? Você apitou e você parte do processo realmente, não que eu tenha feito parte do processo do Mundial 2008, eu fiz parte, né? Trabalhei como quinto árbitro e tal, mas não foi a mesma coisa de você ter atuado, né? Eu tenho dois, assim, jogos que além deste, mais dois jogos muito, assim, significativos na minha memória de árbitra, que um foi uma disputa de terceiro lugar entre Irã e Paraguai, num Grand Prix, né, internacional, que foi acho que foi Anápolis, que eu apitei a decisão de terceiro com a Renata, que também fomos duas mulheres apitando uma decisão de terceiro lugar de um Grand Prix internacional. Então foi uma também, assim, assim, diferente para todo mundo, principalmente porque o time do Irã tem muito problema com a mulher, assim, eles não, por exemplo, eles não davam a mão pra gente no jogo, né? Eles não podiam encostar, eles não encostavam na gente, eles nem olhavam direito pra gente. O time do Paraguai também tinha uma resistência bastante grande com relação à mulher, né? Eles são, né? Hoje melhorou muito isso, mas na época, eu não me lembro se foi 2011, 2012. Então eu e a Renata apitamos esse jogo e foi assim muito bom, assim, né? O nosso diretor que era da Conmebol, que hoje ainda é o mesmo diretor, o César Figueiredo, e estava outro também da FIFA, disse, vão lá e aproveite o jogo, curtam o jogo, né? Porque, claro, né? Tinha aquela coisa, duas mulheres apitando um Irã e Paraguai. Mas, assim, e o outro foi uma final de Universitário Mundial que eu fiz, que foi em Portugal. Acho que foi Portugal. Que foi a final do Universitário Mundial e que eu optei a final masculina, né, que foi entre Ucrânia... Nossa, esqueci o outro time, tu vendo? Ficando velha mesmo. Mas foi muito legal, né? Então, porque a gente apitava tanto masculino quanto feminino, e eu optei a final desse Mundial Universitário Masculino. Então, são outros dois jogos que eu tenho uma memória muito boa. Se falar do feminino, tem várias memórias boas também, né? Muita coisa boa que eu apitei de feminino. Nossa, quer ver aqui em Santa Catarina que na época tinham... recentemente passou um técnico de caçador, né, porque hoje está no Espírito Santo, ele passou no Esporte Espetacular, o Edivaldo, né, na época que o Edivaldo era técnico de caçador, o ginásio lotava, ele estava fazendo entrevista falando da Gabriela, né, que jogou futsal lá pro caçador, então a gente apitou muitos jogos lá, torcida, ginásio cheio, até tem uma vez que a minha mãe foi no ginásio, porque ela mora ali pertinho, né, de caçador, ela mora em Fraiburgo, e meio do primeiro tempo eu já não vi mais minha mãe na arquibancada, você não aguentou a pressão, estão xingando demais a filha dela, ela vazou do ginásio. Mas assim, tenho muitas memórias muito boas com o feminino. E algo que é uma coisa que eu ainda queria, que tem um desejo muito grande, antes de encerrar minha carreira, é apitar um Mundial feminino pela FIFA, né? Que ainda a FIFA não tem. Eu já apitei Mundial feminino, mas não um chancelado pela FIFA mesmo, né? Então, esse é um desejo meu, assim, que eu ainda desejo antes de encerrar a minha carreira. Eu espero que a FIFA acelere um pouco o processo, porque... A né? FIFA vai nos escutar aqui. Eu já tô... E hoje, a outra dúvida que eu tinha aqui para te fazer, tu apita masculino e feminino também, né? Quem que é mais catimbeiro, o masculino ou o feminino? E falando em catimba, os argentinos são catimbeiros pra caramba, né? As argentinas também são terríveis assim ou fica só com os argentinos? São, porque minhas amigas árbitras argentinas me perdoem, mas as argentinas são danadas, viu? Oi, elas têm um negócio assim com as brasileiras que é uma coisa, sabe? No início, quando a gente ia apitar jogos da Argentina, nossa, elas são catimbeiras mesmo. Mas acho que o homem ainda é mais, sabe? Né? Na questão da catimba e tal. Mas aí, eu escuto de muita gente que às vezes
eu já escutei muito preconceito de mulher também, né? Não é só de homem, tá? E às vezes a própria mulher, às vezes faz um preconceito com a gente e ela esquece que ela tá junto, né? Mas as argentinas são bem danadas. E assim, hoje, é claro que a Argentina pegou um período muito grande, por exemplo, um jogo Argentina e Brasil é um jogo assim que sai faísca, né? Saem as farpas. Mas, assim, era muito mais difícil antes apitar um Paraguai e Brasil, porque existia uma rixa muito grande, Paraguai, Brasil, Uruguai e Brasil, porque a Argentina teve uma escola de um técnico que ele gostava muito da arbitragem, eu acho assim, né? Claro, gostava da equipe da Argentina, mas ele era muito educador, assim, sabe? O jogador deixava um braço, ele já chamava o cara para sentar e dizia assim, não é para fazer. O jogador argentino reclamava com a arbitragem, ele chamava atenção e dizia, não, deixa eles trabalharem, você que tem que jogar, você que erra aqui, você que... Então, a Argentina teve uma escola com esse cara muito boa, assim, com relação à arbitragem. Mas é claro que a Argentina e o Brasil, tanto no campo quanto no futsal, é um jogo de flor da pele, um jogo de emoção, é um jogo de coração. Nosso querido, ontem faleceu o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futsal, o Dr. Aécio Borba, né? E ele sempre estava numa competição em Balneário, e nós fomos almoçar depois dos jogos, e ele falou um dia, na reunião com todas as arbitragens, desse almoço, ele disse assim que ser árbitro não era nada fácil, né, e tal. Por quê? Porque os atletas e os técnicos, e geralmente a torcida, eles estavam lá trabalhando, só que eles não trabalhavam com a razão, né? Eles trabalham com a emoção. Então, quando você trabalha com emoção e quando o teu emocional é que toma conta, muitas vezes você fala coisas e faz coisas que não são exatamente condizentes, às vezes, até com o que a pessoa, às vezes, né? Porque, às vezes, você tá à flor da pele e você fala coisa que você pensa depois, nossa, nunca que eu falei isso. Mas é isso, porque e o jogo Argentina e Brasil é emoção total, né? É flor da pele e tal. Mas eu adoro as argentinas, tá? Elas são catimeiras, as bichas estão danadas. Hoje, então, eu tenho muitas curiosidades, mas dentre elas, eu fiquei pensando aqui, né? É porque a gente tenta jogar bola também, né? Brincar um pouquinho e tal, e sempre fica aquela pulga atrás da orelha, assim, né? Primeira questão que eu quero te perguntar. Juiz marca o jogador? Tu chega assim, olha, aquele cara de novo, tipo assim, tem isso ou não tem? Fala a verdade. Aquele Luciano de novo. O Luciano é marcado, né? Eu acho que é por isso que ele está perguntando isso aí. Acho que ele está se sentindo marcado, ele está se sentindo. Não, assim, a gente sabe aquele jogador que é mais, vamos dizer assim, que às vezes é mais, não vou dizer assim, que brigão, que faz mais confusão, mas você sabe aquele jogador que é mais calmo, você sabe aquele jogador que agita o jogo, você sabe qual o jogador que conversa, que é mais maleável para conversar, e você sabe aquele jogador que não tem conversa com ele, e assim, muitas vezes o jogador que acha que a gente está de marcação com ele, é porque assim, o cara foi lá e deixou um braço, né, no cara. Tu vai lá, geralmente a gente tenta, claro, dependendo da situação, a gente chegar e dar amarelo, mas você acaba... às vezes, não é que você está de marcação, mas é que você já sabe que ele vai deixar o braço. Então, você está sempre de olho, ligada, porque, às vezes, esse braço pode minar o teu jogo todo. Às vezes, eu digo assim, ó, que por muitas vezes, e eu vou te falar, a sensação, às vezes, é que também os jogadores não gostam da gente. E tu pensa, aquele cara lá não gosta de mim, então eu vou optar, eu vou tentar falar com eles, às vezes, o menos possível. E às vezes o cara fica naquela também achando que você tá de marcação com ele. Eu já tive situações de, às vezes, no jogo, de, por exemplo, assim, o cara que é o craque do jogo era o cara que fazia mais confusão. De, às vezes, você briga, e chega uma hora que você tem que, às vezes, tentar ser amigo do cara para ele te ajudar no jogo, sabe? E aí você resolve essa situação. Eu já hoje, inclusive no masculino e no feminino,
eu tenho pessoas que às vezes conversam comigo que eram os brigões, vamos dizer assim, né? E que são puta atletas, ai, desculpa o palavrão, né? São grandes atletas, né? Essa parte pode cortar. São grandes atletas, edita. São grandes atletas e que eram os mais, vamos dizer, confusentes. E que hoje eu vou optar o jogo, eu tento, já muitas vezes levei e tentei trazer a gente diz na arbitragem, trazer pra gente, né? Trazer o jogo pra gente, porque às vezes esse cara, se a partir do momento que você conversa com ele, que você cria uma outra relação, ele às vezes até te auxilia no jogo, sabe? Eu não tenho, assim, essa coisa de não vejo, assim, de marcação, mas a gente, claro, a gente sabe quem é o jogador que deixa mais o braço, que às vezes deixa o pé, que às vezes gosta, às vezes não, o que faz, assim, o que é mais esquentado não é que gosta, né, de fazer confusão, mas é que tem gente que tem mais paciência, tem gente que não, tem gente que consegue lidar melhor com a emoção e não revidar um lance, tem gente que já a gente sabe que vai revidar se tiver, então a gente tá sempre assim, né? Muitos anos atrás não se falava muito em leitura de jogo, sabe? A Comebol, principalmente, eu vou falar para vocês, você ia num jogo, num curso da Comebol e era a regra, tinha que aplicar a regra, se o lateral fosse aqui e eles cobrassem ali, ó, 10 centímetros pro lado, a Comebol mandava reverter. Claro, não se faz mais esse sinal, né? Mas é antigo. Isso é dos árbitros antigos, árbitro raiz. Mandava reverter o lateral, às vezes centímetros, entendeu? Não, e o lateral, hoje, desculpa te cortar, mas o lateral do futsal, pelo amor de Deus, né? Bolinha na linha. 50 mil vezes. Ai, tu não sabe a confusão que é isso aí, né? Eu odeio reverter lance de lateral, porque assim, é uma coisa só pra tu achar problema na tua cabeça, né? Ai, que saco, odeio. Mas o lateral mudou 1000 vezes. Oi? Essa tomada que a gente pegou, de marcação e tal. Jogador, assim, jogador, goleiro, enfim, quem joga bola, às vezes vai para casa, né, tipo, mas eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, aquele lance, eu devia ter tomado aquela decisão. Sim. E o juiz, cara, foi lá no jogo, apitou, teve aquele lance, deu um amarelo, deu um vermelho, chega em casa e, eu podia ter feito diferente. Tem isso, não tem? Tem muito isso. Tem de a gente ficar, às vezes, a semana toda remoendo aquele lance do jogo. Você, às vezes, não dormir e pensar, acho que eu errei, talvez eu deveria ter interpretado de outra maneira, talvez eu estivesse em outra posição, talvez aquele carrinho não foi tão assim. Tem muito isso. E é por isso que eu te disse que a arbitragem da Comebol evoluiu. E evoluiu, deu um salto enorme, eu te digo, assim, sabe? Por quê? Porque a gente passou a ver ver lances que a gente apitava. E assim, e lá não tem isso assim de, não, só mostrar o lance de gente que a gente não conhece, é o teu jogo, entendeu? Eles vão lá na reunião e pegam os lances do teu jogo e dizem assim, aqui você errou isso. Quem acha que errou? Daí todo mundo fica meio assim, né? Quem acha que ela acertou? E aí todo mundo fica... Mas assim, eles discutem o teu lance e dizem assim, isso aqui, essa mão aqui vocês erraram, essa mão aqui vocês... né, acertaram, mas assim, e a gente fica pensando, fica muito, assim, de às vezes, assim, você pensar, por que eu não tomei atitude, às vezes um lance perto do meu outro colega, não que eu não possa apitar, mas a gente sempre fica naquela, né, o espaço é mais dele, o espaço é meu, eu vou passar por cima da atitude dele, mas às vezes a gente fica assim, freado, e às vezes acontece o erro. No fim, vocês dois erraram, não foi só ele, né? Tanto fica assim, por que eu não optei? Por que eu não fui junto? Por que... A gente fica... Eu já fiquei tempos, assim, pensando em lances que foram difíceis, que podem ter influenciado. Porque o futsal, eu sempre digo que é muito... Vocês sabem, vocês jogam, né? É muito veloz, né? Então, um segundo de distração e assim... Todo lance de falta vai influenciar no resultado, porque a partir da sexta falta é um pênalti, né? A gente, na nossa regra, a gente chama de tiro livre direto, mas na regra internacional, no espanhol, é o segundo ponto penal, né? É o segundo tiro penal, é uma penalidade um pouco mais afastada, mas é uma penalidade, né? Então você influencia, às vezes, numa falta mal dada, numa falta não dada, né? Que a gente interpretou de uma maneira e talvez
Aí agora tem o VAR, né? No futsal ainda não tem, mas eles estão estudando para ver se conseguiriam implementar. Mas não sei, ainda não tem nada definido. Difícil, porque perde meio que o dinamismo. Falou né? esse negócio aí de lance que se arrependeu de não ter feito tal coisa, eu só lembro do Matheus. Ele deve pensar até hoje, por que eu não fechei a perna aquele dia? Ai, gente. Eu sabia que vinha, Matheus. Não, deixa. Gente, eu vou aproveitar essa piadinha aí pra gente encerrar a nossa entrevista, nosso programa, nosso podcast. Passou de 1 hora, cara. E a gente tá assim, ó. Papo, né? Quando o papo é bom, vai e a gente perde a noção do tempo. Gi, eu queria te agradecer em nome dos boleiros, de coração, pela participação, pela presença. Foi muito gratificante para nós estar te recebendo. E estendo um convite para... Opa! Ela veio dar tchau. Tá certo. Estendo um convite pra gente fazer em live uma participação tua. Se tu quiseres chamar a Cida, vem, traz todo mundo. Vamos trazer a galera inteira pra estar participando conosco numa live que a gente faz aí durante o final de semana, é claro, se tu puder, né? Daí a gente mantém um contato, tá? Te agradeço de coração, tá certo? Imagina, eu que agradeço. Realmente o papo rendeu, né? A gente teria talvez muito mais para falar, porque vai contando história, vai lembrando, né, situações que a gente viveu e assim, como eu tenho bastante tempo aí na arbitragem, também tenho um tempo de atleta, mas a gente viveu muita coisa e é muito bom e a gente tá morrendo de saudade disso, né? De conversar sobre futebol. Até o Luciano aquele dia me perguntou se eu não queria participar sobre a opinião do futebol de campo. Eu até falei para ele assim: campo, é que o pessoal do campo não gosta muito que a gente fale do campo, como a gente também não gosta muito, né? Não é que não gosta, é porque é meio que interpretar uma área que não é de nossa especialidade. Mas isso faz muita falta, né? E a gente conversa sobre lance de campo também, né? Não acho que não. A gente tem os grupos aí que a gente discute lance e fala das situações e isso faz muita falta, né? E a gente espera que essa pandemia aí diminua nesse número de casos e infelizmente aí tá levando muitas vidas e que a gente possa voltar, né, a fazer o que a gente gosta, né? A gente brinca no nosso meio que a gente tá até com saudade do xingamento, estamos com saudade a gente brinca assim, do chato que xinga a gente tá com bastante saudade de trabalhar, né, porque a gente, no amador não tem como hoje trabalhar, né, o protocolo sanitário é quase que difícil demais fazer, porque você tem que fazer um teste de PCR, né, um teste antígeno, e as equipes não têm condições de pagar teste de antígeno só válido por 7 dias, para a equipe do amador não tem como, né, então as federações ainda fizeram alguns jogos, né, da maneira que conseguiram, né, mudaram as maneiras de fazer, mas esperamos que a gente volte e se rolar a live aí, vamos lá, tô dentro. Eu também tô um pouco tímida, mas até que depois você vai falando, né? Vai embora. Pessoal, abro a voz para vocês aí. Gi, obrigado mais uma vez, né? Um prazer falar contigo, sempre um prazer falar contigo aí. As brincadeiras aí fazem parte, né, da vida, do futebol, né? Eu acho que o mais gostoso é a resenha, né? Até às vezes a resenha mais bacana, o terceiro tempo é melhor até do que o futebol, já dizia aí o Bertan, né? Com o Matheus aí, detonando ele. Então, obrigado aí. Esperamos contar com vocês aí numa próxima, né? E espalhe aí a nossa Boleiros da Vida aí pelos teus canais aí, pelos teus contatos, para a gente poder, enfim, trazer mais gente para poder falar e agregar. Obrigado. Valeu, Gi. Obrigado por ter comparecido. Pô, altas resenhas. Como você falou, a gente tinha muito mais coisa para ficar conversando, para ficar jogando conversa fora, é assunto legal. Pode ficar com uma próxima live, né? Quem sabe? Você, a Miyuki. Tá convidado também. Beleza? Muito obrigado, tá, Gi? Um abraço. Brigadão mesmo, de coração, tá? E o terceiro tempo é uma das partes melhores, né? Eu até não comentei, mas a minha irmã, eu tenho 2 irmãs também que trabalham na área, né? O meu pai ainda hoje é representante de futsal, que é o seu Ademir Torre. A minha irmã mais velha é anotadora e cronometrista da confederação e representante da federação, que é a Daniele Torre, e a minha outra irmã mais nova também é anotadora da federação, que é a Soraya Torre. E a gente estava comentando isso no nosso grupo das manas, né?
dizendo que a gente estava com bastante saudade de jogos, mas bastante saudade do terceiro tempo, da resenha, da galera. Mas eu agradeço demais o convite, foi muito legal, né, a gente conversar sobre isso, assim, a gente lembra de muitos momentos que a gente viveu, e é uma alegria muito grande falar sobre futsal, sobre o esporte, que é o que a gente ama fazer, né. Então Obrigada. É isso, galerinha. Declaro encerrado o nosso podcast de hoje. Sintam-se todos abraçados. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e ative o sino de notificação. Este programa é um oferecimento de Go Sports e Biofitos. Até mais. Valeu!